Bom, gente, cumprindo minha promessa de voltar aqui para falar sobre vários temas e outros tópicos dentro dos questionamentos que vem surgindo sobre constelação familiar, desmistificando muita coisa que vem sendo dita nesse tema, nesse assunto, e explicando para vocês porque que eu estou voltando só agora. O vídeo que eu fiz, um vídeo bem longo sobre constelação familiar e dando algumas respostas a alguns questionamentos que eu fiz há um tempo atrás. Naquele vídeo eu estava grávida, então esse período todo eu estava por conta, da maternidade. Meu neném tá dormindo ali, eu tô aproveitando enquanto ele tá dormindo para vir falar com vocês um pouquinho de um questionamento que me trouxeram sobre... É a mesma pessoa que eu questionei no vídeo passado, sobre um tópico bem específico. Ela questiona o Rupert Sheldrake e ela fala que ele não é cientista. Sobre isso a gente vai começar primeiro tomando a liberdade de pensar, porque aqui eu vou fazer um convite a todas as pessoas que se sintam livres para pensarem, questionarem quem quiserem, seja uma autoridade religiosa, uma autoridade científica. Enquanto seres humanos, nós precisamos nos dar sempre a liberdade de deixar um questionamento, uma interrogação, mesmo quando a gente lida com pessoas absolutas, com argumentos muito firmes e fixos e com embasamentos inclusive científicos ou religiosos muito rígidos. Especialmente diante dessas pessoas é que a gente precisa se dar a liberdade de questionar e de perguntar. Então, dentro desse viés, eu vou pegar aqui um pouquinho sobre a vida dessa pessoa que estava questionando e dizendo que o Sheldrake não é cientista de jeito nenhum, que isso é mentira e tudo mais. E me dando a liberdade de questionamento, e olhando com muito carinho para o trabalho dessa pessoa e tudo que ela vem desenvolvendo, eu vi que ela se graduou em 2013, bem recente, pelo jeito ela é bem novinha, dentro do campo da ciência, pela FURG, fez o mestrado em 2015 pela UFPL, fez doutorado em 2018. A gente vê que assim, ela emendou um curso no outro, foi bem rápido, que ela desenvolveu esses cursos aí. Ela é bem novinha, na verdade, mestrado em 2015, doutorado em 2018 pela Université Blaise Pascal, nem sei se é assim que pronuncia, e ela fez um pós-doc em Tsukuba, Universidade de Tsukuba. Eu não tenho a menor ideia que universidade é essa, mas aqui está dizendo que fica no Japão. O Rupert Sheldrake, ele cursou Ciências Naturais na Universidade de Cambridge, obteve diploma duplo com distinção de primeira classe, recebendo o prêmio University Botany Prize em 1962. Estudou filosofia e história da ciência na Universidade de Harvard, antes de retornar a Cambridge, onde fez doutorado de bioquímica e biologia celular. Em 1970 até 1973, o Sheldrake recebeu Rosenheim Research Fellow da Royal Society, realizando pesquisas sobre o desenvolvimento de plantas e o envelhecimento das células no departamento de bioquímica da Universidade de Cambridge. Eu não tinha a menor ideia do que era esse Rosenheim Research Fellow da Royal Society. Aí eu fui atrás e descobri que é um título honorífico concedido a cientistas notáveis. No caso, um dos requisitos para o cientista receber esse título é que ele deve ter feito uma contribuição substancial à melhoria do conhecimento da natureza. Bom, gente, a partir daí, eu vou falar depois um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelo Sheldrake e o que eu percebi do tipo de trabalho dessa física, talvez em outro momento, porque o foco é fazer um vídeo curtinho enquanto o neném está dormindo. Então eu queria lembrar que, do mesmo jeito que existe um bullying
dentro das universidades, entre os cursos, né? O pessoal de humanas faz um bullying com o pessoal de exatas, né? O pessoal da engenharia civil faz um bullying com o pessoal da arquitetura e cada um procura se achar melhor do que o outro dentro desse mundo. Queria salientar que o Sheldrake, pelo que eu percebi, ele questiona essa ciência ortodoxa, que é muito rígida e muito cartesiana. Pelo que eu percebi, essa cientista aí que critica o Sheldrake, essa linha de pensamento, não vou falar só dela, né? Mas essa linha de pessoas que segue esse pensamento cartesiano, eles se consideram a única ciência verdadeira, no caso, seria essa ciência exata que você pode calcular e medir dentro de um laboratório. Dentro desse viés, eu vou lembrar, assim, eu estava dando uma olhada bem superficial no trabalho que ela fez de doutorado, porque é um trabalho bem complexo, e quando eu dei uma olhada com mais carinho para isso, eu pude entender porque que ela fica tão indignada com esse pessoal que fala de física quântica e tudo. Ela se dedica a estudar no laboratório as partículas elementares, né? Antigamente a gente achava que o átomo era a menor partícula existente, e hoje a gente sabe que não é, nem de longe, né? Existem partículas menores, e ela estava estudando uma partícula chamada bóson Z dentro do LHC. Bom, tanto os bósons quanto os mesons, os quarks, né? São partículas elementares, são partículas muito pequenininhas. Então, você imagina o quanto a pessoa precisa ser racional para conseguir ficar no laboratório medindo partículas invisíveis, né? E eu não consigo imaginar, é um trabalho muito cartesiano e muito metódico. No entanto, gente, se a gente transfere isso para uma imagem, para a gente que não é cientista entender melhor, imagina que você pega um elemento, por exemplo, um corpo humano, e você começa a estudar as moléculas desse corpo em decomposição. Ou mesmo uma pessoa viva, você pega e começa a estudar as moléculas, o sistema nervoso, as sinapses do corpo. Isso daí a ciência cartesiana faz. Ela consegue medir essas coisas em laboratório, calcular a quantidade de elementos bioquímicos no corpo humano, mas ela não consegue calcular, por exemplo, o quanto eu me sinto bem respirando. Eu posso calcular os processos e medir os processos respiratórios, mas eu não posso calcular o quanto eu me sinto livre quando eu respiro no alto de uma montanha, por exemplo, né? Para as pessoas que são muito cartesianas, é muito difícil entender a subjetividade. O que o Sheldrake e outros cientistas têm feito é buscado fazer o casamento entre essa ciência cartesiana e colocar o significado que isso pode ter na vida humana. Não simplesmente medir quantas moléculas de água tem num corpo humano, mas medir como as emoções funcionam, ou qual a sensação que eu tenho quando eu vejo uma flor, e qual o sentido que olhar para essa flor dá para a minha vida. Simplesmente medir partículas, estudar elementos químicos, bioquímicos, no caso dela, física, né? Bioquímica é mais pro lado do Sheldrake, pode auxiliar a gente a encontrar a cura de doenças. No entanto, a gente gosta sempre de falar a cura de doenças, né? Porque me parece que é uma das funções mais nobres da ciência hoje em dia. No entanto, se a gente descobre o sentido da vida, a gente pode prevenir doenças. Isso é tão grandioso quanto a ciência. Sobre esse tema da pseudo-autoridade absoluta da ciência, tem algo muito legal para dizer para vocês, que é o seguinte. Alguns anos atrás, a ciência tinha o conceito absoluto de que o átomo era irredutível e era a menor partícula existente. Hoje, a gente já sabe que existem partículas muito menores. Inclusive, essa cientista que critica o Sheldrake, ela dedica o tempo dela estudando essas partículas. Uma delas, estava vendo o trabalho de pós-doc dela sobre o bóson Z. A gente sabe que os bósons, os mesons, são partículas elementares que fornecem o material para o estudo da física quântica hoje em dia. Imagina se a gente pegasse
esse resultado de que o átomo é a menor partícula existente, a gente parasse e estagnasse, falasse isso é uma verdade absoluta, e tudo que for contra isso ou diferente disso não é verdade ou é mentira. A gente estaria criando uma ditadura de uma pseudo-autoridade que não existe, porque a ciência ela está sempre crescendo, ela está sempre aprendendo. A gente não pode pegar uma coisa que hoje não tem explicação e dizer que isso nunca vai ter explicação. Então, aquilo que ela fala sobre pseudociências é extremamente válido. No entanto, dizer que uma filosofia ou uma linha de trabalho não é científico dentro desse viés cartesiano que ela estuda e que ela trabalha, que não é o único viés da ciência hoje em dia, né? Dizer que isso é absoluto seria o mesmo que a gente estagnar no conceito de que o átomo é a menor partícula existente e a gente não considerar que outras realidades podem existir a partir de estudos que a gente ainda não fez. Só estou levantando uma hipótese e um questionamento. Quando ela fala que constelação familiar não é ciência, ela está certa nisso. No entanto, ela dizer que constelação não é ciência não invalida o efeito da constelação nas pessoas que recebem esse trabalho. Bom, gente, um exemplo disso, de que a coisa não ter sido estudada e não ter uma explicação científica não invalida a eficácia, é a própria aspirina, ou seja, o ácido acetil salicílico. Só foi descoberto lá em 1897. No entanto, há mais de 3.500 anos se usavam o extrato retirado das folhas e das cascas do salgueiro. As pessoas retiravam esse extrato, sabiam que aquilo aliviava sintomas de febre, mas não sabiam exatamente por quê, nem tinha uma explicação científica para isso. Anos depois é que a ciência foi descobrir do que se tratava e encapsular e fazer um remédio a partir disso. Isso não invalida de forma nenhuma a eficácia da casca do salgueiro há mais de 3.000 anos. Se a gente pega aí os cientistas que foram subestimados e que foram considerados incapazes de se tornarem alguém de destaque, a gente vai ter nomes como Charles Darwin, que foi responsável pela teoria da evolução, a gente vai ter o Einstein, que é responsável pela teoria da relatividade, a gente vai ter o Nikola Tesla, a gente vai ter o Thomas Edison. Imagina uma situação hipotética, lembrando que nós somos livres para pensar, questionar e visualizar situações, para compreender, visualizando melhor situações, criando histórias, às vezes a gente consegue entender através dessa transposição por analogia, situações que a gente está vivendo hoje. Então imagina que essa pessoa, essa física que é brasileira, fosse professora numa universidade e de repente se deparasse com o jovem Einstein na universidade. O que ela ia falar? Ela ia falar que ele é burro, que o que ele faz não é ciência, que ele está viajando na maionese, até porque essa pessoa ela tem um viés muito de bullying. Se vocês observarem todo o trabalho dela, a forma como ela se dirige às pessoas é extremamente arrogante e falta empatia, falta compreensão daquilo que é diferente. E quando a gente vê alguém com uma dificuldade de compreender aquilo que é diferente, de procurar entender a razão da existência de algo que é tão diferente daquilo que ela está acostumada, daquilo que ela conhece, a gente precisa ter muita compaixão, a gente não tem que ter raiva. Algumas pessoas falaram comigo num tom de raiva dessa pessoa, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, até porque ela é uma mulher, é uma cientista, é uma brasileira que está lá fora levando o nome da gente, e a gente tem que ter muito orgulho dela e agradecer por ela estar lá, não é verdade? Mas a gente precisa entender que cada pessoa, por mais inteligente que seja, tem o seu tipo específico de inteligência. A pessoa pode ter uma inteligência cartesiana elaboradíssima e não tem inteligência emocional, por exemplo. E ambas são inteligências, uma inteligência não anula a outra e elas se complementam. É isso que a gente acredita, que dentro de um sistema as diferentes funções se complementam. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para pegar o que o outro traz de diferente, enriquecer o nosso trabalho, a nossa vida, para melhorar
e ter algo melhor para oferecer para a humanidade, para as pessoas, para os nossos familiares, para as pessoas que se relacionam com a gente. Tá bom, gente? Um abração. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda aí. Um beijo.